Olá, eu sou o Fernando da Camila. Eu sou a Camila do Fernando. Estamos casados há 10 anos. Nós temos duas filhas, né? A Lara de 6 anos e temos a Maria Flor de 10 meses e a Elisa que está a caminho, né? Estou com 6 meses de gestação, graças a Deus. Então nós estamos aí constituindo a nossa família. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho com você, para contar um pouquinho para você da nossa experiência, do nosso testemunho, daquilo que nesses 10 anos nós estamos vivendo, de uma forma que você possa talvez olhar, se identificar com algo, né? Talvez você vá olhar e vá ver aquilo que Jesus pode fazer sobre a tua vida e sobre o teu casamento. Amém, queridas? A gente tem 10 anos de casados, só que passamos por um período de 3 anos de divórcio. E essa que eu vejo que é a chave que muitas pessoas precisam escutar. A gente vai falar um pouco de partes, né? Vou falar um pouco antes do divórcio. Quando a gente casou, estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que eu pensava que casamento é aquela coisa maravilhosa, tranquila, tal. Eu mesmo gostava de ficar deitado no sofá, daí a mulher limpava a casa, tal. E eu não me preocupava tanto com aquilo. E eu gostava, a gente ia na igreja. Só que hoje a gente estava conversando sobre isso. Acredito que a gente era aquele crente café com leite. Não sei se quando vocês eram criança, você brincava assim, você é café com leite. Você estava participando da brincadeira, só que a pessoa pegava você, é café com leite, não está valendo. Então acontece, a gente participava dos cultos, ia na igreja, só que parece que não estava valendo, porque a gente não estava fazendo o que aprendia lá. Então ficava meio que um status, um casal da igreja, vai na igreja tudo, só que dentro de casa a gente não vivia aquilo que a gente aprendia. E acontece, e como acho que todos os homens não tem bola de cristal, eu também não tinha, com a esposa não tinha diálogo. Então, para mim estava tudo beleza, tudo tranquilo, eu chegava em casa, assistia meus DVD, meus vídeos, não ficava tão preocupado, e ela não estava bem em si com a situação que a gente estava vivendo, e eu não me preocupava em saber o que estava acontecendo, e fomos vivendo. E naquela época, antes da gente divorciar, eu gostava muito de fazer festa, tudo. E teve uma época que um ponto principal, um ponto que agregou um valor muito forte para a gente divorciar, foi quando eu fiz uma festa aqui em casa. E naquele dia eu pulei numa piscina, a piscina aqui de casa mesmo, e dei de nariz no fundo da piscina. Aí sangrou tudo no meu nariz, ela chegou em casa aqui, eu com o nariz tudo escorrendo de sangue, aí brigamos, discutimos. E continuamos, seguindo o relacionamento, o casamento, e empurrando com a barriga. E já tinha uma filha de 4 anos, já tinha a Lara já. E foi indo. Até que um dia a gente não aguentou mais suportar isso. E decidimos divorciar. Eu não queria me divorciar, porque eu queria insistir, não, vamos continuar, vamos tentar. Mas só que chegou um ponto que estava esgotado. Dava a impressão que não tem mais o que fazer. Porque a gente ia na igreja, mas não fazia as coisas que aprendia, que escutava na palavra. E chegou aquela hora e falou, vamos terminar, terminamos. Aí o que aconteceu? Quer falar nessa parte? Posso continuar? Pode continuar, depois eu... O que aconteceu quando a gente se divorciou, eu olhei pra mim e falei, peraí, o que aconteceu na minha vida? Eu não posso deixar uma frustração acabar com a minha vida. Não é porque eu casei, agora separei, minha vida está acabada. Eu tenho que ver os meus erros, o que aconteceu no meu relacionamento. Porque do mesmo jeito que ela tinha problema, eu também tinha problemas. Ninguém é perfeito, todos nós temos problemas. A gente tem que ser humilde e saber o que aconteceu na nossa vida. E eu comecei a balancear aquilo, a colocar no papel, a ver. E eu vi que o principal ponto foi eu não ter tido um encontro verdadeiro com Deus. E o que eu fiz? Eu falei, bom, agora nesse tempo que a gente está divorciado, cada um para o seu lado, eu vou seguir os caminhos do Senhor, independente do que acontecer. E foi uma época que eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor. Comecei na igreja de sábado, domingo, de sexta, porque com as situações difíceis da nossa vida que a gente busca a Deus de verdade. E a gente não se importa mais nada, a gente só quer sentir a presença de Deus. E eu comecei aí, aquele tempo, e foram 3 anos. E eu já não pensava mais em voltar. Já para mim já tinha acabado esse casamento com ela, eu vim aqui pegava a Lara, pegava minha filha, tudo. E até então que chegou uma época quando eu vim aqui, eu percebi que ela estava diferente.
Depois de 3 anos, eu sempre vinha pegar a Lara, todo fim de semana, para passar um fim de semana comigo. Teve um dia que eu vim aqui e vi que ela estava diferente. Posso? Olha, amados, é muito interessante, né? Eu falei pra ele, vamos assim, você conta um pouquinho do que você viveu e eu conto um pouquinho do que eu vivi. Realmente, nós casamos, o nosso casamento de início era um casamento muito bom, mas os problemas e as questões que vão aparecendo e a gente não sabe lidar, e a imaturidade faz com que a gente tome decisões erradas, né? E nessa época que ele disse das festas, era bebida, e ele costuma dizer quando a gente conversa que a gente não entendeu, né? Que a gente tinha mudado de fase. A gente queria continuar na mesma fase, ele queria continuar na mesma fase que estava. E tudo isso foi cansando. Eu trabalhava muito na época, ele também, mas eu tinha uma clínica de estética na época, então eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite, eu chegava muito cansada, e todos os dias ele ali no sofá, bebendo, e aquilo foi saturando. Porém, eu tinha um problema por questões de bagagem emocional que eu havia trazido para o nosso casamento, que eu não conseguia conversar. Então, eu não conversava, né? E é aquele balão que vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. E nesse dia mesmo que ele fala que foi o ápice, né? Que foi a festa que ele fez, eu saí de casa para ele poder fazer essa festa com os amigos. E quando eu voltei 10 horas da noite, ele estava muito, muito embriagado e com o rosto todo, né, ensanguentado. E eu lembro que aquilo para mim foi mesmo o ápice daquilo que já não estava bom. Mas eu vejo que ele sempre teve uma boa personalidade, ele sempre foi um bom homem. Mas eu estava tão frustrada, eu tinha tantas frustrações que eu trazia da minha história, que eu pensei assim, quando eu casei, já pensei errado, se não der certo eu vou me divorciar. Porque eu trazia traumas que eu não havia sido curada. Então, quando eu me deparei com aquela situação, eu não tive o bom senso de dizer, não, ele é pai da minha filha, ele tem qualidades e eu vou trabalhar com ele para que a gente possa consertar o que está errado, né? Logo eu quis mesmo a separação, o divórcio, nós nos separamos. E é tão interessante que eu ia na igreja e muitas vezes fui até sozinha na igreja, porque ele chegava de domingo, ele queria descansar, ele bebia e dormia e eu ia para a igreja sozinha. E quando nós nos separamos, ele teve um encontro verdadeiro com Deus e eu me afastei. E eu me afastei do Senhor. E foi um período assim que eu fiquei totalmente sem saber para onde ir, né? E nesse período com a minha filha, só vivendo. E eu me lembro exatamente que um dia eu tive um estalo, né? Através da vida de uma pessoa, da minha mãe. E ela disse assim, o que você está fazendo com a sua vida, né? O que você está fazendo? Você tem chamado, você tem experiências com Deus. E eu lembro que eu olhei para mim e eu comecei a chorar e eu fui buscar aos pés do Senhor que eu queria um tratamento particular. Porque às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente nunca teve um tratamento mesmo, né? Um encontro verdadeiro, como o Fernando já disse. E ali eu tive um encontro com Deus. E foram dias onde eu chorava, madrugadas, eu rolava no chão, porque eu tinha que liberar perdão, eu tinha que trabalhar muitas coisas dentro de mim. Porque a gente tem um defeito muito grande, a gente sempre olha o defeito do outro. E quando vinham falar pra mim, por que vocês se separaram? Eu sempre olhava pro defeito dele. E eu justificava a minha atitude com o defeito dele. E eu me lembro que quando eu tive esse encontro com Deus, o Espírito Santo me disse assim, Camila, agora eu posso contar assim, porque foi algo tão real e o Senhor me sentou como se estivesse passando um filme para mim. E o Senhor dizia assim, olha bem como foi seu casamento. Né? Você teve as suas falhas, você teve o seu erro, você era muito orgulhosa, você não pedia desculpa, você era muito brava, você não era uma mulher que dava carinho por conta dos seus traumas. O Senhor falava, nós vamos ter que curar tudo isso agora. E agora é um tratamento particular. E foi quando eu descobri que eu tinha que olhar para mim ao invés de olhar para o Fernando. Porque o Senhor disse para mim, quando você olhar para você, for curada, for tratada de tudo aquilo que precisa ser tratada, as coisas ao seu redor vão começar a mudar. E queridos, foi algo excepcional que eu vivi com Deus. E eu comecei um tratamento particular com o Senhor. E eu me lembro que chorei muito e foi um tratamento profundo. E um dia na minha oração o Senhor me disse, você vai pedir perdão para Ele. E eu me lembro até hoje que eu falei, não vou, meu Deus. E o Senhor falou, vai sim, você não está pedindo para eu tratar a tua vida, para eu mudar teu coração? Então você vai pedir perdão para Ele.
Queridos, eu me lembro que foi um mês, eu rolava no chão chorando, porque eu disse, então eu vou buscar, porque eu quero pedir realmente esse perdão com o coração rendido. E perdão não é sentimento, né? Eu aprendi isso. Perdão é decisão, eu decido perdoar. E quando eu decido perdoar, eu proclamo o perdão, né? Eu estou te perdoando, aquilo vai sendo gerado no meu coração. E sem falar com ele, eu proclamava, eu perdoo ele e eu vou pedir perdão para ele com o meu coração rendido. E eu comecei a ser curado. E eu me lembro que ele veio aqui, eu disse, Senhor, agora é com o Senhor. O Senhor preparou um dia que ele veio aqui, né? Porque foram 3 anos de separação. Então, tiveram outras pessoas, cada um teve a sua história fora. E eu me lembro que ele chegou aqui, eu olhei para ele e eu disse assim, eu posso falar com você um pouquinho? E ele disse, pode, ele sempre foi muito manso. E eu disse para ele assim, eu gostaria de te pedir perdão. E eu comecei a falar aquilo que eu estava sentindo. E eu me lembro que ele falou, amém, e foi embora. A hora que esse homem foi embora, porque várias vezes ele tentou voltar comigo nesse meio tempo, e eu dizia, eu não te amo mais, eu não quero ficar com você, mas eu costumo dizer que o perdão me libertou. Porque quando eu pedi perdão pra ele saiu com o carro daqui da frente, eu falei, meu Deus, eu amo esse homem agora, o que eu vou fazer? Porque eu vejo que o perdão, ele quebrou todas as correntes. O perdão tirou uma venda que estava nos meus olhos. Quantas vezes eu falava, eu amo a nossa família, eu quero ficar junto com você, vamos buscar restauração. E eu dizia, eu não te amo mais, eu não sinto nada por você. E naquele dia, quando eu pedi para ele o perdão, foi como se a venda dos meus olhos tivesse caído. E o perdão me trouxe uma libertação. E eu comecei a viver um processo de restauração ali, porque eu olhei e disse, como é que eu vou viver sem esse homem, sem o pai da minha filha agora? E aí nós entramos numa segunda etapa, né, amor? Que foi a etapa da reconciliação. Você quer colocar alguma coisa? Então, como eu estava falando, ela chegou nessa parte, eu cheguei aqui e vi ela totalmente diferente do que eu estava acostumado a vir pegar a minha filha, né? E eu senti algo diferente, né? E aquilo começou a confrontar comigo. Só que uns 2 meses atrás, eu tive um sonho com ela. E eu falei, nossa, mas por que eu fui sonhar com ela? Do nada, assim. Só que depois que a gente vai conversando, ela entende que ela já estava orando, que ela já estava buscando. E daí eu comecei a olhar aquela situação, falei, nossa, ela está diferente, alguma coisa mudou nela. Do mesmo jeito que eu busquei ser melhor, eu vi que ela tinha buscado ser melhor e ela tinha se consertado com ela mesma e eu tinha me consertado comigo mesmo. E eu falei, nossa, eu posso estar perdendo uma oportunidade agora de fazer tudo certo. Porque a gente é orgulhoso, né? A gente fala, agora é a hora de eu pisar, agora é a hora de eu humilhar, agora é a hora de eu falar, tá vendo? Eu falei que um dia você vem atrás de mim. Mas em nenhum momento eu pensei falar isso ou fazer isso, porque eu já tinha me comprometido com o Senhor em viver a verdade. Eu falei, não, quando eu me divorciei, eu falei, não, agora eu vou ver a verdade com Deus. Então, se eu quero ver a verdade com Deus, eu tenho que ser verdade. Então, quando aconteceu ela pedir perdão, para mim foi uma coisa natural, porque eu já tinha perdoado ela faz há muito tempo. E eu também já tinha me perdoado, porque além de te perdoar as pessoas, a gente tem que se perdoar, porque a gente erra também. Então, só que foi aquela briga entre, nossa, e agora o que eu faço? Foi um tempo de oração, de reflexão, pensando o que fazer, porque a gente não quer errar, né? Fala, nossa, mas será que vai dar certo? Será que vai durar pouco? Será que eu vou quebrar a cara de novo? Vou sofrer de novo? Mas foi, peraí, mas eu confio no Deus que eu sirvo. Se está acontecendo tudo isso, Deus está mostrando sinais, mostrando coisas acontecer, por que eu vou duvidar? Porque quando a gente duvida, a gente não tem fé, né? Porque a fé nossa, a gente crê naquilo. E a gente eu fui colocando na balança tudo. Eu falei, não, eu vou confiar no nosso Deus e vai dar certo. E quando a gente voltou, a gente conversou e ela já estava pensando também a mesma coisa, vamos ver a verdade daqui para frente? Vamos viver a verdade nos caminhos do Senhor, vamos aprender, o que a gente aprende, vamos colocar em prática. E foi uma nova etapa na nossa vida. E nisso, quando a gente voltou, eu entrei na Embraer lá, eu conversei com um amigo meu, o João Moraes, eu falei pra ele falou, e aí, como tá, amigo, tudo bem? Eu falei, tudo bem e tal. Então eu voltei com a minha esposa, ele, nossa, que legal. Quer falar? Vamos continuar? Voltando um pouquinho só, foi um período, acho que de 1 mês e meio, quase 2 meses pra gente voltar. Foi muita oração mesmo, né? Porque é uma briga, é uma luta da carne com o espírito, né? Eu tinha muito medo, receio, eu não costumava pedir desculpa nem perdão, porque na minha cabeça quem pedia perdão era fraco. Então eu pensava, se eu pedir perdão, se eu pedir desculpa, eu vou ser fraca.
E todo esse processo o Senhor me disse assim, na verdade quem pede perdão é forte. E tão forte é quem perdoa. E eu me lembro que o dia que eu pedi perdão para ele, passaram-se alguns dias, ele me ligou e ele disse assim, eu vi alguma coisa diferente em você. Então, se você estiver disposta, eu estou disposto para que nós possamos começar de novo. E, na verdade, não era continuar, era começar de novo. Não era continuar a mesma história, né? Então, quando nós sentamos, nós dissemos assim, nós vamos começar do zero. Nós vamos nos perdoar totalmente, esquecer do que passou. Esses 3 anos que nós ficamos separados, nós nunca vamos falar sobre isso. Porque se a gente voltasse e ficasse, mas e aí, o que você fez? E aí, quem é aquele ali que você conheceu? Como foi aquilo? A gente não ia ter paz, né? Então a gente estabeleceu o nosso relacionamento em Cristo Jesus e na palavra do Senhor. E a gente diz, primeiro nós vamos nos perdoar e daqui pra frente, à disposição da sua parte, ele disse pra mim, eu disse sim, ele disse então da minha também. Então nós começamos esse novo processo. Logo nesse início eu engravidei. Né, que foi um pouquinho antes da gente ir pro encontro, eu tive 3 abortos, né? A primeira gravidez nós não estávamos esperando, né? Eu engravidei, tive um aborto espontâneo, nós já tínhamos a Lara, eu tive uma gravidez super tranquila e começou uma sucessão de abortos. E quando ele chegou aqui nessa parte do amigo da Embraer, eu estava na minha 4ª gestação. Que foi quando, esse amigo fez o convite para ele. Eu estava grávida neste momento. E quando viu meu amigo lá na Embraer, ele falou, eu comentei com ele do nada, assim, eu não tinha muito, a gente não conversava muito sobre esses assuntos, e eu falei com ele, agora é importante, a gente voltou, a gente quer viver diferente, né, é bom a gente buscar, né, coisas diferentes e tal. E ele falou assim, tem um encontro de casais aí, que, cara, é bom, hein, meu. Eu falei, quando você ficar sabendo, você me avisa. Aí passou uma semana, eu falei, viu, abriu vaga lá. Eu falei, Daí foi muito engraçado, porque ele chegou em casa, falou do encontro, falei, acho legal. A gente tinha acabado de voltar, muita coisa acontecendo, né? E eu lembro que ele falou assim, então vamos ver. E eu me lembro que foi na última semana, né? Ele chegou, vamos. E foi assim, finalmente a gente resolveu ir, que foi quando a gente conheceu a equipe Explosão, que foi assim, uma bênção na nossa vida, né, meu amor? Veio num momento em que a gente, assim, estava reatando, né? Então a gente estava indo para um novo tempo. E eu vejo que a equipe Explosão nos trouxe muita bagagem, nos ensinou muito. Ali a gente pôde viver coisas sobrenaturais que fizeram que o nosso relacionamento se fortalecesse, fosse totalmente curado, restaurado, para que a gente pudesse entrar nesse novo tempo de forma estabelecida. Né, amor? Você quer fazer alguma observação do encontro? E eu me lembro que foi maravilhoso, foi assim surpreendente e a gente chegou lá, foi algo totalmente inovador para as nossas vidas. E no período que a gente estava vivendo, né, de reconciliação, a gente precisava muito de tudo aquilo que foi falado ali, de tudo que nós vivemos naqueles 2 dias. Para a gente foi de extrema importância pelo período que nós estávamos vivendo. E eu me lembro exatamente que quando eu estava no encontro, eu fiz uma pergunta para o Senhor. E eu disse assim, Senhor, por que agora, depois de 3 anos, né? Tanto tempo passou. E o Senhor me disse assim, eu ressuscitei Lázaro depois de 4 dias para que não houvesse dúvida de que era milagre, daquilo que eu tinha feito. E vocês poderiam ter voltado antes, mas as pessoas iam achar que vocês voltaram antes. Porque viram que fizeram errado, por conta da filha. O Senhor falou assim, eu deixei que as coisas fossem tão longe, para que hoje as pessoas vejam que vocês são um milagre, e que essa reconstrução, essa restauração é de fato um milagre que só eu posso operar. Porque as pessoas me encontravam e falavam, não é possível você, Camila, como que pode, né? Como que aconteceu tudo isso? E no encontro nós pudemos viver algo sobrenatural, a 2, pudemos viver algo sobrenatural, aprendendo muito, né? Colocando mesmo Cristo como centro das nossas vidas, que era o que a gente já tinha falado um para o outro que iríamos viver, Cristo e a verdade de um casamento real, não sem problemas, mas real, né? Maduro. E a gente foi para o encontro
E eu estava grávida, né, amor? Tava grávida. E ali no encontro foi surpreendente o que Deus fez. Nós não conhecíamos ninguém. Só o casal, como que era o nome dele mesmo, amor? Do seu amigo que fez o convite? João Moraes? Isso, João, né? Ele não foi. O João e a esposa. E eu me lembro que o João não pôde ir nesse dia. Então a gente realmente não conhecia ninguém ali. Conhecíamos algumas pessoas que estavam passando pelo encontro. E foi uma experiência sobrenatural. E eu estava ali com a gravidez, tudo indo bem, com 4 meses de gestação. Depois de 3 abortos, bom, agora tá tudo tranquilo. E eu me lembro que no último dia, nós tivemos uma experiência ali muito forte, que o pastor Geraldo nos chamou antes de um ato, né, que há lá, e ele disse assim, eu fui para São Paulo, tive que ir, e eu voltei, porque eu tinha que fazer algo que o Senhor estava mandando. E ele começou a falar ali com a gente nunca tinha visto o pastor Geraldo. E antes de ir para o encontro, nós estávamos num período, né, com a igreja e me disseram assim, você precisa da unção pastoral. Eu disse, eu não preciso de nada para servir a Deus. Eu não preciso de nada para cuidar das pessoas. E se Deus tiver que me ungir, Ele vai usar uma pessoa lá de São Paulo, que eu não conheço, que não sabe de mim. E eu me lembro que nós fomos lá e neste encontro, pra gente foi tão marcante, ele disse, isso quase nunca acontece. E ali nós fomos ungidos a pastores, e pra gente foi uma experiência sobrenatural. Amados, eu saí dali regozijando por tudo que eu tinha vivido, por tudo que nós tínhamos passado, pela unção que foi, parece que Deus ouviu, né? Você quer alguém que não te conheça, que seja de fora, tá aqui, né? O que eu tenho pra vocês é isso. Eu tava muito feliz. Eu passei um pouco mal nesse domingo, nós não chegamos em casa, eu fui no médico, bebê, tá tudo bem, não tive sangramento, não tive nada. Eu tinha um ultrassom no dia seguinte, e quando eu cheguei no ultrassom, era o dia que eu ia contar para nossa filha, o médico começou a passar o aparelho e ele disse assim, o bebê está sem batimentos. E eu me lembro que eu engoli ali o choro, porque minha filha estava ali fora e eu ia chamar ela para entrar. E eu falei, meu Deus, e agora? E quando eu comecei a querer questionar, o Espírito Santo me disse assim, você lembra do que eu fiz ontem? Isso é uma prova de que eu estou cuidando. E eu me emociono cada vez que eu conto, porque foi algo muito forte. E o Espírito Santo me disse assim, eu estou cuidando da sua vida. E eu estou cuidando das suas dores. E eu continuo no controle de tudo. E eu me lembro que eu saí dali, e eu me lembro que foi assim pra gente, aquele momento, uma prova de fogo, né? Ele chegou do trabalho e ele me abraçava, e ele chorava junto comigo, porque a gente queria muito, né? E depois de tantas gestações frustradas, agora vai, né? E poxa, as coisas acontecendo, e a gente se perdoando, e a restauração acontecendo, veio como se fosse um balde de água fria, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo estava nos aquecendo, dizendo, eu estou cuidando de vocês, eu estou cuidando de tudo. E ali foi uma experiência muito forte, um período que nós vivemos, porque eu tive que fazer um procedimento cirúrgico, né? Porque como não teve um aborto espontâneo, eu precisei fazer uma cirurgia. E era só no dia seguinte, então aquela dor remoendo, mas o Espírito Santo ali com a gente, trabalhando no nosso coração. E eu começo a dizer que quando a gente começou a viver realmente essa restauração, nós começamos a viver histórias profundas com o Senhor. E essa foi a primeira, e eu me lembro que eu fiz o tratamento, e eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Eu tinha uma agenda de pregação de 3 dias num congresso, e eu disse para as meninas que me acompanham, eu fico sentada, a gente canta e vai embora, porque eu não podia fazer esforço, querido. E eu me lembro que eu cheguei lá, ainda vivendo o meu luto, vivendo a minha dor. Eu fui por obediência, porque eu amo a Deus e eu entendia que o Senhor havia estado comigo em todo o tempo. E eu cheguei lá, sentei, nós cantamos, eu sentei e disse para ela, vou embora. A moça que estava coordenando o congresso disse assim para mim, o pastor não veio. Queridos, tinha um monte de pastor lá. Ela disse assim, mas o Espírito Santo falou que é para você ministrar a palavra. E naquela hora eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, eu vou falar o quê? Eu tô vivendo um luto, eu perdi um bebê, não é momento. E o Senhor falava assim para mim, eu estou com você, vai e faz a minha vontade.
E hoje eu entendo que tudo aquilo era o processo que o Senhor ainda continuava nas nossas vidas. Eu fui, obedeci, para a glória de Deus, foi uma bênção. E passaram-se 6 meses, né, meu amor, e eu fui no médico. Falei, bom, nós vamos tentar de novo, porque em nenhum momento nós desistimos. Era algo, era promessa de Deus e a gente tinha isso no nosso coração. E o médico falou assim para mim, seu útero virou durante o procedimento cirúrgico. Ele falou, agora vai ser mais difícil engravidar. Eu falei, Espírito Santo, né? E ele falou, você tem certeza que vocês querem tentar? Será que é? Eu falei, não, em nome de Jesus, nós vamos. E eu me lembro exatamente que eu cheguei aqui na igreja um dia chateada, que falei, meu Deus, agora vai ser mais difícil, mas amém. E ele o tempo todo, não, amor, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E uma pessoa me disse assim, o seu útero virou porque virou para segurar esse bebê que vai vir, porque vai vir, é promessa de Deus e nós, amém. Estamos crendo nisso, né, amor? E daí veio a gestação da Maria Flor, que hoje tá com 11 meses, né? Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Então, e quando a gente voltou, logo a gente voltou em 2017, a gente tava brincando assim, eu tava abraçada com ela, aí eu dei uma empurradinha nela assim, a Lara, a nossa filha, falou, pai, tem uma menina aqui dentro. É verdade. Mas depois de 2 anos, né, que a Maria Flor nasceu, então como que ela sabia que era uma menina? Porque ali eu senti Deus falando com a minha filha. Por isso que eu falo, amor, fique em paz, vai dar tudo certo. E veio para glória do Senhor a Maria Flor. É verdade. Está com 11 meses, ela fez né, essa amor? semana. E foi uma gravidez também difícil, nós tivemos que fazer o parto da Maria Flor correndo, porque no último ultrassom ela estava com cordão umbilical também em volta do pescoço. Foi um período, amados, a Maria Flor nasceu, foi maravilhoso. E né? eu vejo que toda a situação que foi acontecendo em nossas vidas foi para deixar a gente mais maduro, mais forte um com o outro. Mais próximo. Porque quando a gente voltou, eu estava fazendo faculdade, já estava com outra vida, também já tinha passado por várias situações. E a gente, como a gente decidiu viver a verdade, falou, bom, nada vai atrapalhar nosso relacionamento. Não a questão da faculdade, a questão de eu sair de casa e ter lá conversa com outras pessoas, e coisas do passado, mensagens que às vezes chegavam, porque a rede social, porque a gente precisa estar muito firmado e muito posicionado no que a gente quer na nossa vida. Qual que é a prioridade? É a família? É o casamento? É os filhos? Então nada disso pode atrapalhar a minha prioridade. E com isso, no finalzinho do ano passado, a Maria Flor nasceu em julho. Ela estava com 6 meses e 7 meses em dezembro. E aquilo estava tudo normal, tudo lindo, né? Agora estamos nós dois aqui juntos, tem a Lara de 6 anos, tem a Maria Flor de 6 meses, tudo perfeito, né? Só que é que nem um videogame, a gente vai passando de fase, vai ficando mais difícil as fases, né? É verdade. E daí no dia 15 de dezembro, e voltando um pouco antes, né? Eu sempre orei o Senhor assim para Deus dar um sono pesado para ela, porque ela tem um sono muito leve e eu ronco, sabe? E ela sempre falava, amor, você tá roncando, acorda. Eu falei, poxa, na hora que eu tô roncando é a melhor hora, na verdade, né? Daí eu falei, poxa, fica ela me acorda bem nessa hora, porque o Senhor deu um sono pesado para ela. Mas às vezes, irmão, a gente não sabe o que pede para Deus. É verdade. A gente acha que tá pedindo a coisa certa. Daí o que aconteceu no dia 15 de dezembro, voltando lá? 5, né? Dia 5, né? Dia 5 de dezembro. 5 de dezembro. Aí eu trabalhei o dia inteiro, fui no mecânico, fui na igreja. Aí 2 da manhã, levantei para ir no banheiro. Uma coisa que também não faço, não é normal eu ir no banheiro. Fui no banheiro e acordei no outro dia na Unesp. E eu perguntei para ela o que aconteceu nesse período que eu fui no banheiro 2 da manhã, no dia 5, e acordei no outro dia na Unesp. E ela me falou, eu escutei você caindo no banheiro. Então o que acontece? Se ela tivesse um sono pesado, talvez eu não estaria aqui hoje. É verdade. Porque não ia dar tempo de chamar o SAMU, de chamar a ambulância, ela me socorrer. Como ela escutou eu caindo no banheiro, ela foi, me socorreu e chamou o SAMU, a ambulância. E eu fui para a Unesp. Como ele disse, né? A gente foi aprendendo muito. E eu falo que esse acidente dele foi um divisor de águas para tudo. Na nossa vida ministerial, no nosso casamento, né? Porque surgem tantas dúvidas quando a gente está em momentos difíceis. E eu me lembro que eu acordei, ele estava caído no chão e eu comecei a orar e clamar a Deus naquele momento.
E quando ele despertou, ele olhou pra mim, ele já não sabia quem eu era. E ele começou a vomitar muito sangue. Ele vomitava sangue pelo nariz. E Deus é tão bom que as minhas filhas não acordaram diante de tudo aquilo, né? E eu liguei pro SAMU, enfim. Chegamos na Unesp, os médicos me chamando para conversar o tempo todo. Ele ficou 2 dias sem lembrar direito de ninguém. Não lembrou, minha mãe entrou para vê-lo, ele não lembrava. Não sabia como ele tinha chegado lá, não sabia de nada. Ele estava ali totalmente perdido. E o médico me disse assim, o que aconteceu com seu marido? Eu falei, eu acordei, ele estava, né, no banheiro. Ele falou assim, não pode ser isso. Ele falou assim, porque uma queda da própria altura não pode causar o que causou nele. E eu disse, o que causou? E ele disse assim, o seu marido está com um sangramento ativo na cabeça. E ele tem fraturas na cabeça. Quando a gente olha para o exame do seu marido, parece que seu marido sofreu um acidente de carro, saiu fora do carro, o carro capotou e ele tem um traumatismo, ele tem um hematoma, o termo que eles usam, né? Subdural agudo. Amados, naquele momento, eu falei, meu Deus, e agora? Porque daí vem tudo na sua cabeça, né? Eu falei, Jesus, né? O Senhor restaurou meu casamento, o Senhor nos deu uma filha, quanta coisa nós já passamos, e agora o Senhor vai levar o meu marido? Porque ele ficou ali 1 semana na Unesp, e eu ali, junto com ele, né? Quando ele subiu pro quarto, o médico vai fazer cirurgia, tá esperando vaga pra UTI. No outro dia, não vai fazer mais cirurgia, tá em observação. E a gente perdido, nós chegamos a ficar 2 dias sem notícias desse homem. E eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? E a gente ali em clamor, em oração. E foi tão lindo, porque houve um movimento de oração sobrenatural. Eu recebia mensagens de pessoas que eu não conhecia. E orando por nós. E nós ficamos ali 1 semana. E um dia o médico chegou para mim e disse assim, eu vou mandar ele embora. Eu disse, embora? O senhor disse para mim ontem que ele ia para UTI. Eu disse, não, eu vou mandar ele embora. E ele não dormia, queridos, ele tinha dor a noite inteira. Eu ficava ali com ele, e a gente orando, e a gente chorando junto. E foi um período onde nós estivemos tão perto, porque foi só nós 2. Tinha gente que podia ficar com eles, mas ele falava, eu quero que você fique. E eu ficava, eu me lembro que era uma cadeirinha de plástico, e eu ficava naquela cadeirinha junto com ele o tempo todo, porque ele não podia levantar para nada, né? E ali eu falo que foi uma das experiências mais fortes que nós tivemos, né? Que foi, ele costuma dizer que foi quando ele estava ali chorando, se despedindo, né? Achando que ia morrer. Pode falar. Então, em certa parte que eu estava lá na Unesp, eu consegui levantar para ir no banheiro, daí eu olhei no espelho e minha cabeça estava inchada, assim, e os médicos não falavam o que era, o que ia fazer. Não sei se eles falam, nossa, eu não sei, né? Às vezes eles podiam pensar, se eu abrir a cabeça dele, talvez ele não consiga viver. E já estava chegando perto do Natal, perto do Ano Novo. E melhor, às vezes, deixar ele vivo, assim, passar o Natal Novo com a família. Não sei o que estava acontecendo ali nos bastidores, né? Mas eu, como não tinha notícia, eu já tinha feito um monte de exame, tomografia, um monte de coisa. E não tinha nenhuma notícia, eu falei, acho que daqui já era, acho que, né? E eu gosto de, né, escutar louvor, porque os louvores nos aproximam de Deus. E eu tinha um louvor do meu lado assim, e eu estava escutando ele, e a esposa estava do meu lado, colocou a cabeça aqui no meu peito e começou a chorar. Daí eu também comecei a chorar, e eu comecei, né, falei, nossa, né, que cena linda, né? Igual filme, assim, final de filme, né? Tem o Titanic lá que morre lá. O ator lá, tudo. Aí eu falei, acho que vai ficar marcado desse jeito na minha vida, né? Eu vou morrer assim chorando, aí vai lembrar desse dia, que lindo, né? Aí entrou a prima dela, que é enfermeira na Unesp. Oi, casal, tudo bem e tal? Eu tô dando risada, assim, né? E eu pensei, nossa, bem agora que a mulher entrou, atrapalhando nesse momento, né? Mas daí Deus vai falar comigo, viu? Ela entrou, não é que ela tá atrapalhando, é um aviso que não chegou o seu momento. Fique em paz, fique tranquilo. E eu peguei aquilo pra mim. Falei, vou ficar tranquilo agora, né? Daí, quando o médico deu alta, aí fomos pra casa, né? Oh, aleluia. Aí, falei, agora sim vou dormir lá na cama, tranquilo, né? Ninguém gosta de dormir no hospital, nada. Só que daí eu cheguei em casa, aí piorou a situação, eu não conseguia dormir, sentia uma dor horrível aqui, não conseguia dormir. E depois, no outro dia, aí que piorou a situação, eu comecei a enxergar duplo, porque quando eu tava ficando na casa da minha sogra,
E eu enxerguei 2 vezes ela. Eu falei, nossa, amor, você tá feio, eu tô chegando duas sogras. Aí daí comecei, tudo eu chegava duplo. Daí, em vez de duplo, daí começou a fechar a visão. Nossa, mano, tô chegando agora. Aí já não tava enxergando, já não tava conseguindo levantar. Daí fui na Unimed, aí fiz um monte de exame, tomografia, um monte de coisa. Aí liberaram pra casa de novo. Aí no outro dia piorou de novo. Aí fui na Unimed de novo, um monte de exame, tomografia. E já era mais ou menos dia 18 de dezembro, agora de 2019. E eu falei, nossa, acho que esse ano já era, já. Aí conseguimos um neurocirurgião, no dia 19 de... Foi um período muito difícil, porque na verdade a gente é muito limitado, né? E quando o médico falou ele vai para casa, eu pensei no meu coração, glória a Deus, tá indo para casa o homem, né? E na verdade, como ele diz, né? Na verdade, nós estávamos começando um segundo processo e quando ele acordou olhando para mim, o olho dele esquerdo paralisado, ele dizia assim para mim, eu não estou enxergando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que vai ser tudo isso agora? Como nós vamos achar médico nesse período? Como é que vai ser essas, né? E eu me lembro que nós fomos na Unimed e não conseguiam veia mais dele, porque 2, 3 dias seguidos e nada de veia, e eu olhando assim, ele foi picado acho que umas 20 vezes e eu olhei para ele e disse assim, viu, como que você aguenta, né? Se fosse eu, acho que eu ia chamar uma pessoa da neonatal para tentar pegar uma veia dele. E ele olhou para mim com toda serenidade e ele disse assim, porque enquanto eu estava aqui deitado, o Espírito Santo falou comigo e falou assim, e eu pensei, né? Jesus sofreu muito mais. Jesus sofreu tanto. O que são essas picadas que eu tô levando? Naquele momento eu falei, meu Deus, né? Me ajuda, porque eu dizia que enquanto ele estava embalado no colo do Senhor, as pessoas às vezes iam nos visitar e falavam, nossa, a gente vem para visitá-lo e a gente sai confortado com as palavras dele. E eu dizia que eu estava passando por um processo diferente, que eu estava esperneando no colo de Jesus, dizendo, Jesus, e agora? Como é que vai ser? E eu me lembro que nós achamos esse médico, né? E esse médico, quando nós passamos com ele, ele já conhecia, entramos lá, ele é médico da Unesp também, ele disse assim, olha, eu já conheço seu caso é muito comentado. E realmente ninguém sabe o que está acontecendo. E ele falou assim, mas vamos fazer a cirurgia amanhã? Eu falei, meu Deus, e agora? É bom e não é, né? É aquela sensação de medo. Mas o tempo todo o Senhor sempre bradando no nosso coração, eu estou com vocês, eu estou cuidando de tudo. Mas a gente tem a tendência de se desesperar, né? E quando ele falou que vamos fazer a cirurgia amanhã, dia 19 de dezembro, e ele deixou bem claro que ia ter efeitos. Perigoso ter sequela, perigoso ter isso, perigoso ter aquilo. Mas como a gente já estava treinado pelas palavras de Deus, né, a gente passou bem na prova. Né? Um aluno ele vai bem na prova quando ele estuda, quando ele aprende. E a prova, a nossa vida é isso, a gente tem que estar preparado. E ele fez a cirurgia, eu me lembro, foram um dia antes da cirurgia, o Senhor falou muito comigo. E eu tive que fazer a oração mais difícil da minha vida, e foi a oração de entrega. Porque o Senhor me disse assim, se eu levar ele, você vai continuar me amando? Vai continuar me adorando? Qual vai ser a sua reação, Camila? E foi outra experiência particular que eu tive enquanto ele estava tendo a dele. E eu me lembro que eu comecei a chorar, o Senhor dizia assim para mim, porque você vive um casamento comigo. E se eu levar ele, você vai pedir divórcio daquilo que você vive comigo? E eu lembro que eu chorava e eu dizia, não, se o Senhor levar o meu marido, eu vou ficar com o Senhor, porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. E que o Senhor é o dono da nossa vida, e o Senhor restaurou o nosso casamento, e o nosso casamento tem sido testemunho para tantas pessoas, e eu vou continuar contando as grandes maravilhas que o Senhor faz. E eu me lembro que eu fiz essa oração, e ele entrou para a cirurgia, e foram 4 horas, que parecia que não passava, né? 4 horas de cirurgia, e o médico ia, eu vou fazer só um furinho, e de repente quando ele saiu, ele estava com uma cicatriz enorme na cabeça, e o médico falou assim, foi diferente do previsto, mas deu tudo certo, né? E para a glória de Deus, ele tá totalmente sarado, a visão, né, amor? Depois disso, né, teve um período de recuperação, foi outro período que nós tivemos que aprender,
Mas eu falo que para o nosso casamento isso foi de uma valia enorme, de companheirismo, de amadurecimento, né? De ter dia que ele estava cansado, ter dia que eu estava cansado porque eu tinha que dar banho nele. Eu fazia tudo, ele não fazia nada sozinho, né? Comer era tudo. Mas eu vejo que foi algo que nos aproximou ainda mais diante de todo aquele período, né? Nesse período que a gente já estava passando, foram coisas que só foram acrescentando sobre a nossa vida. E muita gente, né, ia me visitar, falava assim, nossa, né, fulano, aconteceu uma coisa que você, ficou com sequela, ficou torto, ficou assim, não tá andando, não tá fazendo isso. Mas nessas coisas a gente não se apega, né, a gente coloca nas mãos de Deus, fica em paz. E depois de um tempo, eu vejo a minha esposa entrar na sala e falar, amor, tem uma notícia para te dar. Eu falei, daí eu já imaginei na hora, você tá grávida? Eu tô grávida. É verdade. E para honra e glória do Senhor, tá vindo a terceira menina. A Elisa. Daí, tudo lá atrás, os abortos, dificuldade, tudo esse processo. E agora estamos aqui com 2 filhas, vindo mais uma menina. Então, as coisas da nossa vida, a gente não entende esse momento que está passando, mas quando a gente começa a se firma os passos em Deus, a gente vai entender lá na frente, porque é só uma fase as situações difíceis, porque depois vem as bênçãos. E isso, como a pessoa, como a Camila falou, fortaleceu mais a gente ainda. É verdade. E do processo de eu ter sofrido acidente, e agora está vindo Deus... Quase me levou, mas agora deu outra vida. Ele mostrando que tem muita coisa para eu viver ainda aqui com minhas filhas, com elas. É isso aí. E isso é um pouco da nossa vida, né? Hoje, graças a Deus, nós estamos vivendo um ótimo período. E eu me lembro que um dia alguém falou assim para mim, nossa, mas vocês vão ter um filho e tal, né? E o Senhor disse assim, o que era para ser morte, eu estou agregando vida, né? Então eu estou trazendo nova vida para vocês, estou trazendo vida sobre o casamento de vocês. E o que eu quero dizer para você hoje, que está assistindo esse testemunho, é que o nosso Deus é um Deus de reconstrução, é um Deus de coisas novas. É um Deus que ele pode pegar aquilo que aos nossos olhos parece estar acabado, parece estar destruído, que era como a gente se olhava, e fazer algo novo, e fazer algo totalmente diferente e totalmente sobrenatural, porque hoje a gente ajuda muitos casais, né? Isso fez com que a gente, quando a gente passou lá pelo encontro, isso trouxe em nós o desejo de estar trabalhando na equipe. A gente hoje faz parte dessa equipe maravilhosa. A gente indica aos casais, nós temos testemunhos de casais que passaram por esse encontro e que também foram restaurados, casais que estavam separados ou casais que estavam na UTI, que estavam com problemas seríssimos e tiveram ali a sua reconstrução, a sua restauração. Então eu quero dizer para você hoje que está ouvindo esse testemunho, que Deus, ele pode mover sobre a tua vida e sobre o teu coração. E eu quero que você seja encorajado, seja encorajada a participar desse encontro, a estar nesse encontro. É algo maravilhoso. Para nós foi um período assim onde Deus fechou totalmente as nossas feridas, curou as nossas vidas, nos preparou, nos estabilizou para que a gente passasse todos os outros processos que ainda viriam. Mas quando nós estamos com Cristo, né? Porque é encontro de casais com Cristo. E quando nós estamos com Cristo, algo acontece sobre as nossas vidas. E ali algo aconteceu sobre nós. E tudo isso que veio acontecendo depois foi para nós amadurecimento. Foi para nós fortalecimento. E hoje eu digo que nós temos um casamento assim, que é coisa de Deus. Nós temos problemas, mas nós aprendemos a resolver os nossos problemas. Nós aprendemos a conversar. Eu digo que nós nos perdoamos todos os dias. Nós nos respeitamos, nos amamos. Mas isso é aquilo que o Senhor ensina para nós. Então que você que nunca passou pelo encontro, passe, né, meu amor? Passe. Que vale a pena. Vale a pena. Como diz o pastor, às vezes você vai falar, mas meu casamento tá bom, não tá assim igual de vocês como tava. Mas o pastor sempre fala quando ele vai fazer, né, o Fernando, sempre fala, quando ele vai fazer o convite para as pessoas, é um investimento, tá bom? Vai ficar ainda melhor. É investimento para tua vida, é investimento para tua família, porque quando um casal tá bem, a família toda vai estar bem. Então que você possa, e você que já passou pelo encontro e talvez não faça parte da equipe ainda, vem fazer parte com a gente. Cada vez que a gente passa pelo encontro, que a gente trabalha, é um renovo, a gente aprende mais, a gente agrega mais valor no nosso casamento, com as experiências que a gente vê, que a gente vive
lá, né, meu amor? E servir. Servir é bênção demais. Servir as outras pessoas, poder servir os casais, poder servir o próximo. Eu falo que o nosso casamento deu certo quando nós entendemos que casamento é servir o outro, é amar o outro. Então que você possa ficar com esse testemunho no seu coração, na sua vida, que ele possa renovar a tua esperança, a tua fé naquilo que Cristo pode fazer, e que assim que você puder e ter a chance, passe neste encontro, não hesite, não tenha dúvida, e você que já passou, faça parte dessa equipe, que é uma bênção, amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa, amor? Não sei se... Então é isso, queridos, que Deus abençoe, um tchau para vocês, que você seja edificado através desse testemunho sobre a tua vida.